Sabe aqueles números antigos feitos com letras que a gente vê em relógios e monumentos? Pois é, os números romanos. Eles parecem um código super complicado, mas a verdade é que, com algumas chaves, dá para decifrar tudo bem fácil. E para começar, vamos direto para um enigma. Imagina dar de cara com isso aqui: DXLI. O que será que isso significa? Parece uma mensagem secreta, né? Ou talvez um código antigo, quem sabe até uma data. Esse é o mistério que a gente vai resolver hoje. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, um mistério no museu. É aqui que toda a nossa investigação começa. Pensa só na cena: um grupo de estudantes passeando por um museu de história, tudo meio escuro, esculturas antigas para todo lado. E aí, numa parede de pedra, eles encontram essa inscrição: DXLI2. A curiosidade bate na hora, né? O que será que os romanos queriam dizer com isso? Bom, para decifrar qualquer código, primeiro a gente precisa conhecer a base dele. E no caso dos romanos, essa base se resume a 7 símbolos principais. Olha só, essas são as ferramentas que a gente precisa. São só 7 letras. O I vale 1, o V vale 5, o X é 10, o L é 50, C é 100, D é 500 e o M vale 1000. É bem impressionante pensar que com apenas esses 7 símbolos, os romanos conseguiam escrever praticamente qualquer número que quisessem. Beleza? Conhecer os símbolos é o primeiro passo. Mas agora vem a parte mais legal. Como combinar tudo isso? Existem regras? Claro. O segredo todo está aqui. A ordem das letras muda completamente o valor. Se um símbolo menor vem depois de um maior, como em VI, a gente soma. 5 mais 1, 6. Fácil. Mas se o menor vem antes, como em IV, aí a gente subtrai. 5 menos 1, que dá 4. Essa lógica de somar ou subtrair, dependendo da posição, é o pulo do gato. Simples e, vamos combinar, genial. E para escrever números gigantescos, os romanos também tinham um truque para isso: um tracinho em cima da letra. Um X, por exemplo, com uma barra em cima, não vale mais 10. Ele passa a valer 10.000. Era assim que eles representavam os milhares de um jeito bem prático. Bom, agora que a gente já tem as regras do jogo em mãos, chegou a hora de voltar para o nosso enigma lá do museu. Vamos finalmente descobrir o que aquelas letras na parede significam. Vamos quebrar o DXI passo a passo. Primeiro, a gente olha as letras. Depois, agrupa de acordo com as regras. O D está sozinho, então vale 500. Aí vem o X. Opa! O X, que é 10, veio antes do L, que é 50. Então a gente subtrai 50 menos 10, que dá 40. E por último, I. 1 mais 1, que dá 2. Pronto, agora temos nossos 3 blocos de números, 500, 40 e 2. Agora é só juntar tudo. 500 mais 40 mais 2. O grande mistério da XL2 era, na verdade, o número 542. Código decifrado. Muito bem. Saber ler os números é ótimo, mas vamos ver agora um dos usos mais importantes e que a gente encontra até hoje: marcar a passagem do tempo, ou seja, os séculos. E por que isso ainda é relevante? Porque, acredite, os números romanos estão por toda parte. Nos capítulos de livros, nos nomes de reis, rainhas e papas e, claro, para marcar os séculos. A gente continua usando por tradição, pela aparência clássica que eles têm. Afinal de contas, estamos vivendo no século XXI. E por falar nisso, como é que a gente descobre a que século um ano pertence? Existe uma regrinha bem simples para isso, um truque mesmo. O truque é o seguinte, bem fácil. Pega um ano qualquer, tipo 927. Ignora os 2 últimos números, o que sobra é o 9. Agora, é só somar 1. 9 mais 1 igual a 10. Pronto, o ano de 927 pertence ao século X. E é exatamente isso que a fonte nos diz. O ano 927 foi um ano do século X. Essa regra funciona quase sempre. Tem só uma pequena exceção. Mas, atenção aqui, anos que terminam em 00 são diferentes. Para eles, a gente não soma 1. O século é simplesmente o número que já está ali nos primeiros dígitos. Então, o ano 1900, por exemplo, pertenceu ao século XIX, ou XI. É só essa pegadinha. Então, da próxima vez que alguém se deparar com o relógio antigo, um capítulo de livro ou uma data num monumento, já vai saber exatamente o que aqueles símbolos querem dizer. A pergunta que fica é: agora que o código foi quebrado, onde será que esses números antigos vão aparecer no dia a dia? Vale a pena ficar de olho.